Gente, primeiramente, boa noite a todos, né? É sempre um prazer conversar e estar aqui batendo papo com o pessoal da Forluz, né? Agradecer a Raquel, Tarcísio e ao grupo o convite para a gente estar conversando aqui sobre o Plano A. E, na verdade, o que a gente fez é um trabalho que a ANAPAR, que é a associação que eu faço parte, a gente sempre faz para analisar planos de previdência, planos de benefício, né? Esse trabalho que eu fiz em relação ao Plano A, nós já fizemos em relação ao Plano Petros 1, ao Plano Postal Prévio dos Correios, aos 11 planos que a Libertas administra, ao Plano Petros 1 e ao plano da FUNCEF, o RegReplan, que é um plano parecido com o nosso, é um plano soldado também. Então, para que serve para falar que é estudo é muito pretensioso, né? Para que serve esse trabalho? Para a gente entender as causas dos eventuais desequilíbrios do plano, né? E a gente sempre faz isso olhando o histórico do plano, né? Eu sempre digo que um plano de previdência ele é como um filme muito longo. E é um filme muito longo que, em determinados momentos, tem cenas muito ruins. Não é? E, agora, não adianta a gente analisar o plano pela cena, no momento que a gente está vivendo, e para a gente saber se ele está equilibrado ou desequilibrado, você tem que olhar o filme como um todo. Né? Vai ao passado, vê o presente e projeta o futuro. Né? Então, a gente sempre começa essa conversa entendendo como é que é feito o equilíbrio de um plano de benefício. O nosso plano A, tecnicamente, ele é um plano desenhado como benefício definido. Ainda que ele seja um plano saldado, a modelagem dele é benefício definido. Exatamente ao contrário do plano B, né, que tem uma outra modelagem. Qual a característica desse nosso plano A? Ele é um plano mutualista. O que significa? Não existe contas individualizadas dos participantes desse plano. Toda a gestão desse plano é feita de forma mutualizada. Tecnicamente, até tem como individualizar a reserva, ok? Mas quando você faz isso, você rompe a lógica do plano, entendeu? E geralmente faz isso para liquidar o plano. Né? De maneira geral, ele é todo feito por questões de estatística, né? E médias, e trabalhando sempre com o conceito mutualista. Para a gente estabelecer um equilíbrio de um plano de benefício é parecido com a nossa vida. Tá? É a relação entre o dinheiro que a gente tem e o que você tem a pagar. É uma relação aí de passivo e de ativo. Né? Em relação ao compromisso que você tem o plano e em relação ao que você tem para fazer frente a esses compromissos. Tá? E cada uma dessas questões pode gerar déficits ou superávites, porque é uma relação. Se eu tenho ativos maior do que o passivo, eu vou ter um superávit. Se eu tenho um passivo maior do que os ativos, eu vou ter um déficit. Então, para a gente estabelecer e entender como é que funciona um plano de previdência, a gente tem que examinar a evolução do passivo deste plano e depois analisar a evolução dos ativos desse plano a cada ano. Tá? Porque essa relação vai mudando ano a ano. Você pode ter um ano um superávit, no outro um déficit, e você sempre trabalha com um acumulado de maneira geral, períodos bem grandes. Né? Esse quadrinho que vocês estão vendo aí, de um lado, você tem o que impacta os ativos de um plano, tem a ver com as contribuições normais. No nosso caso, como é um plano saldado, não existe contribuição normal. As contribuições extraordinárias, que são a questão dos serviços passados, contratos de dívidas com a patrocinadora, nós temos isso. A questão da rentabilidade, né? E do lado do passivo, a gente exatamente o passivo é o compromisso que este plano tem
em pagar benefícios contratados. Então, você calcula esse passivo a partir do regulamento do plano, porque ele é o contrato previdenciário, é ele que te diz como é que qual que é o direito que os participantes têm. Você trabalha com base cadastral, que é o cadastro, porque como ele é mutualista, você precisa de saber quem são, digamos assim, os clientes desse plano, as tais das hipóteses atuariais, taxa de juro, longevidade, crescimento salarial, inflação, rotatividade, política de RH da patrocinadora, aumento real, entra aqui, e demandas judiciais. Tudo isso, esses 5 itens, fazem com que o passivo do plano vá se alterando ao longo do tempo. Tá? E esse passivo se altera ao longo do tempo e se altera a cada ano. Né? Eu costumo chamar de passivo, esse tipo de passivo é a tão chamada reserva matemática. Okay? Pode passar a próxima tela, agora eu vou andar um pouco mais rápido. Para a gente ver se um plano tem déficit ou superávit, você tem que analisar. Podem ser, basicamente, 3 causas. Resultados insuficientes da aplicação dos ativos do plano, que tem a ver com conjuntura de mercado, risco dos negócios ou má gestão. De maneira geral, quando a gente fala que um plano tem déficit, todo mundo fala, bem, má gestão, roubaram meu dinheiro. Né? A má gestão é um item que pode causar déficit. E nem de longe, se você analisar os planos de previdência, a gente analisa bastante, é a maior causa de déficit. A outra possibilidade é esse passivo que muda, principalmente nesses planos BDs, eles mudam o tempo todo, eles vão crescendo mais do que o previsto. Aumento da longevidade, isso é uma coisa boa, né? Estamos todos vivendo mais. O aumento real de salário, aumento da inflação, contingência judicial e a redução de taxa de juros. Nós vamos falar muito disso daqui a pouquinho. Pode passar, Marcelinho, por favor. E tem também a questão dos problemas de financiamento do plano, ou seja, pode ter contribuição de participantes patrocinadoras que são insuficientes, como o nosso plano é saudado, aqui nesse aspecto a gente não tem, déficits não equacionados no momento que deveriam ser equacionados, vocês vão ver lá na frente que esse problema a gente teve, né? E o serviço passado mal dimensionado ou não pago. Aqui também a gente não tem problema. De maneira geral, gente, os déficits de qualquer plano BD, eles são a combinação desses 3 fatores que eu coloquei acima. Tá? Problema de financiamento, crescimento do passivo e rentabilidade abaixo do normal. Tá? Então, assim, a gente vai passar agora, dar uma olhada de como é que o nosso plano se comportou ao longo desses 15 anos. Eu peguei de 2005 até agora, ano a ano, para a gente ver exatamente como é que isso funciona. Vamos olhar primeiro o passivo, ou a reserva matemática. Tá? Tá vendo essas tabelinhas? Eu chego à reserva matemática a partir da aplicação dessas premissas atuariais aí, ok? Eu tenho que capacidade salarial mostra para mim qual que é a expectativa de inflação que eu tenho. 0,098 significa que eu tenho uma expectativa de uma inflação a 4% ao ano, ao longo de décadas do plano, não é a de hoje nem a de ontem, tá? Tábua de mortalidade, tábua geral, a expectativa média de vida da massa de participantes. Né? Invalidez é outra, média a entrada em invalidez, mortalidade de inválidos, composição familiar. Vocês estão vendo aqui que tem aqui marido mais 4, isso não significa que o marido tem direito a mais 4 esposas, não é isso. Mais 4 significa que a Forluz fez o cálculo da reserva em 2005, até 2005, prevendo que a esposa iria viver mais 4 anos depois do falecimento do titular. Tá? É isso que significa.
o nosso plano trabalha com IPCA, né? E essa taxa de juros, gente, essa aqui é a premissa mais importante, junto com a tábua geral, é a mais importante que nós temos no nosso plano, tá? Porque essa taxa de juros não é a rentabilidade auferida, ela é uma previsão de rentabilidade. Tá? Esses 4 bilhões 564 aqui de reserva matemática é uma previsão de custo. Se a taxa de juros fosse 6%, se, na média, as esposas viverem mais 4 anos, se os eventos de mortalidade e invalidez estiverem dentro do que essas tábuas biométricas estabelecem, e se a inflação for 0,4%. Se isso acontecer, eu posso ter certeza de que o meu compromisso do plano é 4 bilhões 566. Na verdade, era em 2005. Tá? E a cada vez que eu mudo uma dessas premissas, eu mudo o valor da reserva matemática. Olha aí, em 2007, tá ok? A reserva deu um pulo de 400 milhões de reais. O que aconteceu em 2007 para ela subir? A incorporação do plano BD antigo, que foi extinto, e veio para o plano A. Tá? Então, para a gente analisar, olha ali em 2010, a reserva deu um outro salto ali de 300 milhões de reais. Por quê? Porque a Forluz mudou a tábua de mortalidade, ela passou da T83 para a T2000 masculina, tábua de invalidez, mortalidade de inválidos. Toda essa mudança significa que o compromisso do plano subiu porque as pessoas estão vivendo mais. E isso se reflete no cálculo ali da reserva. Ela era de 5.300, passou para 5.630. Tá? Isso aqui está em bilhões. Tá? A reserva matemática, ela tem 2 movimentos. Ela vai crescendo e vai diminuindo. Tá? Então, um movimento, sem alterar premissa nenhuma, ela tem esses 2 movimentos. Tá? Em 2012, a Forluz tomou a decisão de reduzir a taxa de juros de 5 para 6. Toda vez que eu reduzo a taxa de juros, o compromisso do plano sobe. Tá? Em média, 11%. Que havia acabado de chegar com concorrência 11%. Os protocolos de higienização. Já havíamos Tem alguém com o microfone aberto. Olha só, de 2011 para 2012, nós tivemos um aumento de mais de 700 milhões de reais só com a mudança da taxa de juros. Tá ok? Isso aqui está em vermelhinho. A outra tela vai na mesma sequência. Essas 2 tabelas só mostram para a gente a evolução do nosso passivo, que saiu de 4.560, em 2019 ele fechou 8 bilhões 021. Tá? Então, assim, ele tem um crescimento normal e, além disso, ele teve um crescimento maior porque as premissas atuariais que a gente usa ou usava foram sendo ajustadas ao longo do tempo. Tá? Esse plano foi saldado em 97 com uma tábua de mortalidade, tábua geral, a gente chamava de AT49. Em 2000, se não me falha a memória, em 2004, ela passou para T83. Só esta passagem, que ela não está mostrada aqui, porque ela aconteceu antes de 2005, ela aumenta a nossa reserva, tá, em mais de 25%. Okay? Então, da natureza dos planos de benefício definido, você ir fazendo esses ajustes ao longo do tempo. Significa que o passivo tende a ir aumentando. Então, não restam dúvidas, tá? E eu queria que vocês olhassem essa taxa de juros aqui, que a Forluz baixou a taxa de juros em 2012, em 2014 ela subiu de novo, baixou em 2015 e voltou a subir em 2016. Esse tipo de movimento aqui, porque assim, a taxa de juros você não aumenta ou abaixa pelo achômetro.
Você tem que fazer um estudo para saber se estudo a partir do que você tem de investimento, do cenário econômico, para estabelecer qual que é a taxa razoável para trabalhar com esse plano. Eu digo para vocês, sem a menor sombra de dúvida, ok? Essa taxa de juros do plano de 6%, ela não vai se sustentar por muito mais tempo. Significa que o ano de 2020 ela vai começar a ser reduzida, 21 vai ser reduzida, 22, 23, e ela tende a ser reduzida ao longo do tempo. Então, okay? O que isso significa? Lembra que eu falei antes que cada 1% que você reduz a taxa de juros, você aumenta o seu passivo em 11%? Significa que esse plano tem uma perspectiva de aumento do passivo dele. Significa que nós vamos ter déficit? Não. Significa que a gente vai precisar de correr atrás de rentabilidade lá nos ativos, ok? Para fazer frente a esse crescimento do passivo. Ok? Então, assim, de maneira geral, o que eu digo para vocês é o seguinte, até 2000... Vamos passar lá na frente, eu faço a conclusão, tá? Então, assim, a gente... Aqui, eu queria deixar muito claro o seguinte, esse plano nosso vai ter que baixar essa taxa de juros, que calcula o passivo. Veja, de novo, isso aí não tem a ver com a rentabilidade real, tem a ver com a forma como os critérios que eu uso para calcular o passivo. Rentabilidade real é isso aqui agora que nós vamos olhar. De 2005 até 2008, eu não conseguia rentabilidade por tipo de investimento. Isso está no relatório anual e esse relatório não está disponível no site da Forlus. Ok? Eu só consegui, e já resolve para o nosso problema, a rentabilidade geral dos planos. Então, assim, no cantinho aqui, você tem o tal da RMA. O que é isso? A rentabilidade mínima atuarial. Eu falei para vocês o seguinte, eu tenho uma taxa de juros e uma taxa de inflação. Significa o seguinte, no mínimo, o diretor de investimento tem que aplicar os recursos da Forlus para conseguir, no mínimo, a soma da taxa de juros mais a inflação, que é o que a gente chama de RMA, rentabilidade mínima atuarial. Vocês vão olhar aqui, ó, que durante todo o ano, de 2005 até 2010, comparando os gráficos, esse plano foi, do ponto de vista da aplicação dos recursos, ele sempre atingiu a meta atuarial. A meta de 2005 era 11,95, ele foi 17,92, era 10,39, ele foi 15,23, era 11,25, foi 16,25. Então, assim, do ponto de vista de rentabilidade até 2010, nós não temos problema. Em 2011, eu quero só chamar a atenção por uma coisa. Em 2008, se vocês olharem o relatório de 2008, eles vão dizer que nós tivemos um déficit e que ele é justificado porque a gente não atingiu a meta atuarial. Mas os dados do balanço mostram ao contrário, a gente atingiu. E como 2008 não houve alteração do cálculo do passivo, de premissa atuarial, eu estou querendo saber de onde é que veio esse déficit de 2008. Porque, do ponto de vista de rentabilidade, não é. Do ponto de vista de crescimento do passivo, também não foi. Pelo menos até onde eu consegui perceber. Então, é uma dúvida que a gente tem, né? Em 2011, nós não batemos a meta atuarial. Ela era 12,89 e a gente só conseguiu de rendimento 10,66. E quem foi o culpado disso? Quem foi o culpado? Foi as aplicações em renda variável e as aplicações em investimentos estruturados, participação na empresa e em empresas. Esses dois aqui foram responsáveis por a gente não ter chegado lá na meta atuarial, tá? Embora a maior parte do dinheiro da Forlus esteja aplicado em renda fixa,
Está lá, ó, 74% em renda fixa. Aí, ó. Tá? Mas a rentabilidade da renda fixa, que foi acima do atuarial, não foi suficiente para fazer frente à tragédia que foi a renda variável. Menos 13,51. Ok? Pode passar, Marcelo. Em 2012, o pessoal faz uma... A palavra é feia, mas vai ser assim mesmo. É uma manobra contábil. Tá? O que é que se faz? Eles alteram a contabilização dos títulos públicos, estão ali em renda fixa, está vendo ali, primeiro quadrinho, 74%. A rentabilidade de renda fixa em 2012 foi 41%. Ok? Mas por quê? Eles simplesmente mudaram a contabilização dos títulos públicos. Eles eram marcados até o vencimento, passaram a ser marcados pelo mercado. Em 2012, os títulos públicos, a inflação, a taxa de juros Selic estava baixando, então os títulos públicos antigos estavam muito valorizados no mercado, porque os títulos novos eles eram emitidos com valor menor. Quando você muda a forma de contabilização, você traz para dentro do plano um resultado contábil. Ninguém comprou, ninguém vendeu o título. Isso aqui é só resultado contábil. E foi uma beleza, porque o atuarial era 12 e nós ficamos com 35. Rebentamos a boca do balão. Só que em 2013 aconteceu o contrário. A taxa Selic no Brasil começou a subir de novo. Os nossos títulos estavam marcados a valor de mercado e os títulos a valor de mercado começaram a se desvalorizar. Então, tudo aquilo, percebem, gente, que é só contábil. Ninguém vendeu nem comprou nada, até onde eu sei. Tá? Os mesmos títulos que renderam 41,8 em 2012, em 2013 foram menos 10. Só porque o mercado oscilou, mudou, e aí a gente teve uma rentabilidade negativa de 6%. Renda fixa foi uma tragédia, renda variável outra, investimento estruturado de novo. A única coisa que rendeu nesse ano foi imóveis, que teve uma rentabilidade boa, e empréstimo para os participantes. O grande problema é que a Forlus tem pouca coisa. Tem 5% do dinheiro dela em empréstimo e quase 9% em imóveis. Então, você pode ter uma rentabilidade muito alta, mas sobre pouco dinheiro. Em relação à renda fixa, você teve uma rentabilidade muito, muito ruim sobre muito dinheiro. Tá, a tragédia aí de 2013. 2014 foi a mesma coisa, né? 2014 você não teve rentabilidade negativa, ela bateu a meta atuarial, mas nós continuamos com renda variável para baixo, investimento estruturado para baixo, e aí a gente teve uma rentabilidade negativa, quase negativa não, quase batemos a meta, mas não chegamos lá ainda. Tá? 2015 é a tragédia nacional. Se você olhar, gente, se vocês olharem os balanços de todos os planos de previdência do Brasil em 2015, o gráfico é muito parecido com o da Forlus. Foi o ano da inflação alta, foi o ano que a Bolsa despencou para 35 mil pontos, ok? Então, isso está refletido no nosso balanço também. Com um detalhe, em 2015, mudou a legislação, o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência, permitiu que quem tinha feito aquela marcação a título público a mercado voltasse a marcar na curva e fizesse um ajuste de precificação. Aguarda que eu vou falar disso lá na frente. Ok? Isso daí fez com que o nossa rentabilidade não ficasse negativa, embora ela tenha sido uma tragédia. Você tinha uma meta de 17% e nós batemos 6%. Ok? 2016, você
começa a ter uma recuperação. A gente costuma dizer que a economia parou de cair, começou a andar de lado. Então, 2016, 17, 18 e 19, você começa a ter as aplicações do plano batendo na meta atuarial. Tá? Eu vou mostrar no próximo slide o que isso fez com os superávites e déficits no nosso plano. Tá? Pode passar, Marcelo. Aqui é muito simples. Como é que você faz o cálculo de se tem déficit ou tem superávit? Que nem você faz com o nosso contra-cheque. É o que eu recebi menos o que eu tenho que pagar, o que sobra ou da déficit ou da superávit. Tá? Então, do ponto de vista dos ativos, eu tenho 3 colunas, que é o realizável. Aí vocês querem saber onde está a dívida da CEMIG com o plano? Está aqui, ó. Essa coluna aqui são as dívidas da CEMIG com o nosso plano. Tá? Vocês vão ver que elas diminuem de 2005, 6 e 7, eu vou explicar por quê. Diminuíram. Em 2016, elas voltam a crescer porque são os déficits contratados. Então, você pega o que você tem que receber da CEMIG, o dinheiro que está de investimento, é o nosso ativo, o dinheiro disponível, que é o que fica em caixa na Forluz. Aí você tem os ativos totais, é o dinheiro que você tem, retira daí as obrigações, menos a reserva matemática, tá? Aí, o que essas obrigações são? São contingência, ações judiciais contingenciadas, fundos, fundo administrativo, obrigações operacionais. Quando você tira o seu dinheiro menos as obrigações, sobra o que a gente chama de ativo líquido. E é esse ativo líquido que eu vou comparar com a minha reserva matemática. E aí nós vamos ver a nossa vida, como é que ficou. Passa, Marcelo. Pode passar. Pode passar. Para frente. Para frente. Mais um. Aí, não, volta um. Bom, gente, aqui a gente está calculando o resultado do plano ano a ano. Ok? O que significa isso? 2015, 16, 17, 18, 2005, 6, 7, 8, 9 e 10, você tem o seu dinheiro, ativo líquido, menos a reserva matemática, que é o compromisso com pagamento de benefício, dá um resultado positivo. Menos 2008, que eu coloquei um asterisco ali, porque eu não consegui entender a justificativa para esse déficit aí. Você bateu meta atuarial, então você teve rentabilidade e você não teve problema no crescimento do compromisso do plano. Então, a gente precisa de pesquisar. 2009, eu tive um resultado positivo. Tá? O dinheiro que eu tinha, menos o que eu tinha que pagar, o dinheiro livre que eu tinha, menos o que eu tinha que pagar, deu positivo. 2010, a mesma coisa. 2011, eu já tive um resultado negativo. Vocês lembram lá no outro quadro que em 2011 a gente não conseguiu atingir a meta atuarial? Está aqui o reflexo. E mais os crescimentos de passivo por alteração de taxa de juros e outras coisas. Então, você teve em 2011 um passivo, um ativo que caiu e um passivo que subiu. O resultado foi negativo. Em 2012 foi um espetáculo. Né? Nós tivemos um superávit de 499 milhões de reais. Vocês lembram que eu falei um minuto atrás daquela manobra contábil? E manobra não tem conceito pejorativo, tá? Não é isso. Não estou manobra no sentido de alguém fez alguma coisa, não. É só porque você trocou a contabilização dos títulos públicos, tá? Então, como eu falei, deu um ganho para o plano. Eu tive uma rentabilidade artificial, digamos assim, e, ao mesmo tempo, e aí isso traduziu num resultado muito, muito positivo. Em 2013, quando a curva se inverte, e eu tive uma rentabilidade ruim, eu tive aumento do passivo porque a minha taxa de juros eu tinha baixado lá em 2012. O
que aconteceu em 2013, gente? Além de eu consumir os 499 milhões de resultado positivo no ano de 2012, eu ainda tive um déficit de 213 milhões de reais. Ok? Esse déficit aumentou um pouquinho em 2014 e vamos lembrar, o resultado aqui ele é acumulativo, tá? Então, o resultado de um ano acumula com o outro, não é? Né? Em 2015, como eu falei para vocês, é o ano da tragédia nacional, foi o maior déficit que esse plano teve em toda a sua história. Tá? 1.148.561 reais. Tá? Neste ano, foi possível mudar os títulos públicos de novo e fazer o tal do ajuste de precificação, que é uma coisa o seguinte: eu tenho um título público que vai vencer daqui a 20 anos, tá? E ele vale INPC mais 7. A minha meta atuarial é INPC mais 6. Então, esse título, que vai vencer daqui a 20 anos, já está me dando encarteirado, porque eu não vendi, ele está aqui comigo, 1% além da minha expectativa de rentabilidade. Então, essa resolução de 2015 permitiu que os fundos de pensão se apropriassem contabilmente desse dinheiro que, em tese, já está encarteirado. Eu vou receber lá na frente, então não vou precisar de pagar déficit em cima disso, que é o que a gente chama de ajuste de precificação. Então, o que você faz? Você pega o déficit, tira o dinheiro que você já tem, tá? Sobra aí, olha, nós tínhamos 437 milhões para fazer de ajuste. Ainda assim, sobrou um déficit de 710. Essa mesma resolução, ela estabelece que você não é necessário pagar o déficit todo, você pode ficar com um limite ali, convivendo com o déficit, né? Que é o que a gente chama de limite legal de solvência. Então, em 2015, a gente tinha que equacionar, o déficit era de 710, pela legislação, 284 equacionar. Isso foi equacionado no ano seguinte, que é o que também manda a legislação. Ok? Em 2016, nós tivemos um déficit menor, ele começa a cair. Lembra que eu falei que 16, 17, 18, 19 e 20, a gente tem uma rentabilidade melhor. Nós também mudamos a taxa de juros de 5 para 6, então o passivo deu uma segurada. E a gente vem reduzindo ano a ano esse déficit. Tá? Agora, repara que o ajuste de precificação vai se reduzindo ano a ano, porque os títulos públicos que o Plano A tem, eles são de vencimento de curto prazo. Eu tenho um lote grande de títulos públicos que vão vencer em 2024. Tá? E, assim, eles estão valorizados aí NPC 7 até 8, eu tenho. Mas, se eu for ao mercado comprar isso, eu não vou achar INPC mais 7. Hoje, título público, se você der muita sorte, você encontra para 2040 IPCA mais 3,5, 3,8. A nossa meta hoje está IPCA mais 6, foi aquilo que eu falei lá na primeira planilha. Tá? A gente vai ter uma meta ambiciosa, mas em relação, pelo menos em título público, a gente não vai conseguir alcançar essa meta. A gente vai ter que se rebolar de outra forma. A gente não, né? O diretor de investimento, para correr atrás disso. Se não conseguirmos rentabilizar, você vai ter um passivo crescendo, os ativos reduzindo e um déficit por conta disso. Tá? Então, vocês vão olhando aí, 2016, 17, 18, 19, o déficit vem se reduzindo, ok? E ele foi contratado um déficit de 2016, 17, 18. Agora, uma coisa que me preocupa muito é o seguinte: nós tivemos um déficit em 2013, 213, e o primeiro déficit a contratar foi em 2016. Só o fato da gente não ter contratado esse déficit já fez ele crescer, que é o que a gente chama de crescimento vegetativo, entendeu? Tem alguma ilegalidade aqui?
Ilegalidade, não, mas eu acho que é uma questão de prudência e lá na frente eu vou explicar a minha opinião. Opinião, cada um tem a sua, tá? Então, esse daqui é o quadro do resultado do plano. 2020, a gente não sabe como é que vai terminar. O que a gente sabe é que, para 2021, a CEMIG já tem 160 milhões de mais déficit a ser contratado, porque o resultado do ano de 2019, você faz o plano de equacionamento em 2020 para ser pago em 2021. É assim que funciona a regra, tá? Então, a nossa situação, do ponto de vista rentável, esse plano rendeu muito bem durante muito tempo e com a crise econômica, a partir de, basicamente, de 2013 para frente, ele começa a ter problema de rentabilidade, crescimento passivo e rentabilidade, ok? E que não é diferente da maioria dos planos do Brasil, tá? Estou dizendo que está muito bem, não tem o que fazer. Não, a gente precisa ter muito o que fazer. Pode passar, Marcelo. Eu fiz uma... Todo mundo tem uma certa dúvida do dinheiro que a CEMIG deve para a Forluz, do tal das amortização das dívidas da patrocinadora. Então, eu peguei aqui nesse quadro todo o contrato de dívida das patrocinadoras, todos. Os que sempre existiram, os que foram contratados depois, tá? Então, você vê aqui que cada um deles tinha um prazo de amortização. O mais longo deles é o serviço passado, que é o único remanescente. Tá? A CEMIG já quitou os outros ou foi amortizado no superávit. E aí é a grande discussão. Quando foi feito o saldamento do plano em 1997, o contrato de confissão de dívidas ele não foi assinado em 97, acho que ele foi assinado em 2001 ou 2000. Não me lembro bem, eu tenho o contrato aqui, depois eu vejo para vocês. Ele previa uma série de aportes que a Forluz tinha que fazer para o plano. Alguns decorrentes de compromissos antes do saldamento e alguns decorrentes do saldamento, né? Então, tem esses dois que estão aí, amarelinho, déficit do saldamento e o déficit da migração, ok? Esses dois itens aí. Pelo contrato, nós temos uma cláusula, não, é o parágrafo 7º da cláusula 1ª. Ele diz o seguinte, que se houvesse superávit no plano durante 3 anos consecutivos, tá? Ou se a Forluz tivesse devolução de parcelas, que ela estava, naquele momento, ela estava discutindo com a Receita Federal se pagava ou não imposto. Isso estava provisionado judicialmente, ok? O que esse parágrafo diz é o seguinte: se houvesse desprovisionamento desse recurso ou superávit consistente em 3 anos consecutivos, essas duas parcelas poderiam ser deduzidas do eventual superávit do plano. E como eu mostrei para vocês, esse plano ele deu um déficit em 97, no balanço, do fechamento de 97, 98, e a partir daí superávit. Tão grandes que eles sustentaram todas as alterações das tábuas de mortalidade com folga. Então, vamos lá. Aqui estão as parcelas contratadas, tá? Pode passar o último, Marcelo. Marcelo. E aqui o que remanesceu, o serviço passado, tá? Que ele termina em 2024. Esse serviço passado ainda é do plano BD, da criação do plano de 1974. Ok? 74, isso mesmo. Tem o déficit contratado de 2015, o déficit contratado de 2016 e o déficit contratado de 2017. Por isso que naquela tabelinha o déficit, a dívida da patrocinadora, o realizável, começa com 1 bilhão e 500 milhões, diminui e depois aumenta de novo por conta desses déficits contratados. Ok? Passa mais um, Marcelo.
E aqui é exatamente como é que foi feito a amortização daquelas duas parcelas do contrato, né? E aí a gente fala que foi amortizado em 2006, 2007, 2008. Não. Porque o negócio é o seguinte, você não amortiza em cima de um resultado que você não tem. Ok? O resultado de 2006, o termo aditivo ao contrato, ele foi assinado em agosto de 2006 para abater, amortizar sobre o superávit de 2005. Você não faz amortização de dívida de um valor que não está contabilizado. Então, em agosto de 2006, foi feito um termo aditivo, ok? Que quitou a última parcela da dívida da migração, 20.431.000, e uma parcela do déficit de saldamento. Mas foi feito em cima do superávit verificado de 2005, que era de 147.907.000. Esse superávit remanescente, o atuário vai me matar quando ver isso aqui, mas isso é só para questão didática. Eu tinha um superávit de 147, amortizei 122, me sobrou no plano 4. Em 2007 foi feita outra amortização. Tá? O plano fechou 2006 com superávit de 218, eu amortizei 207, sobrou 11.655, assim por... O que foi amortizado de verdade? Né? Valores históricos. O 2.431.000 da migração e mais 419 milhões dos déficits do saldamento, que eram só as duas parcelas que poderiam ser amortizadas, nada mais poderia ser amortizada. Tá? E aí, as outras parcelas a CEMIG pagou, falta acertar as parcelas referentes ao serviço passado, que termina em 2024. Tá? Pode passar, Marcelo. Estou terminando, gente. Desculpa. Bom, eu cheguei a algumas poucas conclusões analisando esses valores aqui. Tá? O nosso plano, ao longo do tempo, ele veio sendo superavitário o suficiente, até 2010, pelo menos, para ajustar as tábuas de mortalidade, invalidez, premissa atuarial. Então, é o seguinte, eu rendia tanto que eu mudei premissa atuarial, aumentei o passivo, e aquilo que rendia a mais do que o previsto foi suficiente para arcar com isso. Tá? Também permitiu a amortização das parcelas, e aqui a gente tem uma discussão para fazer, daquela cláusula, do parágrafo 7º da cláusula 1ª. Ok? Em 2011, o plano teve um déficit por conta da rentabilidade de investimento, foi abaixo do atuarial. Tá? Em 2012, aquele movimento que eu já expliquei para vocês, né? Você reduz a taxa de juros, tá? De 6 para 5, causa um aumento de mais de 11% na reserva, eu mostrei para vocês, e para compensar o impacto, eu mudo a contabilização dos títulos públicos. Aquela mudança de contabilização de título público suportou o aumento das reservas matemáticas e ainda me deu um superávit de 499 milhões. Não é brincadeira o que aconteceu. Pode passar, Marcelo. Em 2013, eu já mostrei para vocês de novo, né? A curva se inverte, aí você tem um rendimento negativo de 6,24, aquela tabela já mostra, tá? Em 2013, a mesma coisa, e em 2014 eu começo a subir a taxa de juros de novo, já mostrei naquela tabelinha, para segurar o crescimento do passivo e diminuir o déficit. Tá? 2015, a gente faz aquele ajuste de precificação, só que 2015 é o ano do fim do mundo, né? Então, mesmo voltando à marcação dos títulos públicos e voltando à taxa de juros ao que ela era,
a gente amargou o maior déficit que a Forluz já teve. Ok? E aqui eu tenho uma dúvida muito grande, que é o seguinte, isso aí a gente precisa pesquisar. Lá em 2012, eu mudando de marcação a mercado pela vencimento para mercado, eu consegui sustentar 700 milhões de aumento de reserva matemática e ainda um superávit de quase 500 milhões. Quando, em 2015, eu voltei, em tese, se eu não tivesse nenhum título público vencendo, ou se eu não tivesse vendido nada, eu teria encarteirado de novo esse pouco de 1 bilhão e 200, e não foi o que aconteceu. Porque o ajuste de precificação em 2015, foi pouco mais de 400 milhões de reais. Então, aqui pode ter acontecido duas coisas. Eu estou fazendo especulação. Eu quero conversar um pouco com o Rodrigo Barata, com o atuário da Forluz na época, o Tiago, porque pode ser que, nesse meio tempo, vários títulos públicos tenham vencido nesse momento, e na hora que a gente foi fazer o ajuste de precificação, você não tinha isso. Ou então, houve troca, houve venda desses títulos. Mas pode ser que tenha uma explicação, provavelmente há. Né? Pelo que eu li nos relatórios, me ficou a dúvida. Basicamente isso. Tá? E, por fim, e não menos importante, nós temos aquela eterna a questão da taxa de juros de 2016, eu já falei para vocês, né? Que ela foi aumentada em 2006 para segurar o déficit, é isso mesmo, você baixa o passivo e segura, só que essa taxa de juros não se sustenta ao longo do tempo. Isso talvez explique, certamente explica, por que a CEMIG está tão interessada em acabar com o artigo 57. Por óbvio, gente, porque se a Forluz tiver que baixar a taxa de juros do plano A, e vai ter, os estudos já apontam para isso, e você não conseguir, na outra ponta, rentabilizar esses investimentos de forma consistente, ok? Você vai ter esse plano com déficit crescente. Do ponto de vista do contrato e do regulamento do plano, esse déficit é da CEMIG, ok? Como, do ponto de vista do regulamento e do contrato, você poderia ter amortizado aquelas dívidas do superávit de 2005, 6 e 7. Tá? Só que é o seguinte, na hora de eu receber, beleza, na hora de eu pagar, espera aí, vamos mudar a regra do jogo. Porque o contrato está em vigor e funciona da mesma forma. Então, assim, a grande discussão está aqui. Ok? É o risco que a CEMIG quer fugir dele, de ter que pagar déficit porque eu não conseguirei, ou tudo leva a crer, ou pelo menos eles acreditam que eu não vou conseguir, que nós não vamos conseguir rentabilizar para dar conta da taxa de juros. Só que, espera lá, vai entrar em vigor em setembro agora a resolução CNPC 35, que permite você fazer aquele mesmo movimento lá de 2012, tá? De trazer os títulos que estão marcados a vencimento, marcar a mercado, tá? Desde que seja para reduzir taxa de juros. Tá? Então, assim, a gente, pelo ajuste de precificação que a Forluz está fazendo, hoje está em 334 milhões, né? Dá para a gente olhar o seguinte, mesmo se ela fizer esse movimento, ela vai baixar a taxa de juros e ainda vai baixar o quê? Para 4,5%, 5%? E talvez ainda não dê para arcar com esse impacto todo, pelo que está ali, né? Pelo que eu consegui perceber. Né? Uma outra coisa é o seguinte, a vida é dura.
se a Forluz continuar insistindo em título público, e era o que fazia até bem pouco tempo, certamente ela não vai conseguir a rentabilização que precisa para o plano. Então, significa que nós vamos ter que ir desviando. E a Forluz já começou a fazer esse movimento. Se vocês repararem, os ativos dos planos, o dinheiro que está aplicado em renda fixa e o dinheiro que está sendo aplicado em renda variável, você vê que já começa a diminuir a renda fixa e deslocando para a renda variável. A renda variável é a bolsa de valores, basicamente, tá? E imóveis. Imóveis. O pessoal fala muito da resolução lá do CMN, 46, que diz que você tem que vender todos os imóveis até em 12 anos. Isso vai ser revisto. Vai ser revisto porque planos maduros como o nosso plano, tem outros grandes BDs pelo Brasil afora, você vai precisar de não correr menos risco. É um plano que não recebe contribuição. Então, os ativos de maior segurança, tem menos liquidez, mas tem mais segurança, que são os títulos públicos, não vão dar conta de rentabilizar. Você joga tudo na bolsa, num repique de bolsa como deu esse agora, se você tiver que vender para pagar benefício, arrebenta com o plano. Então, assim, eu não tenho dúvida, nós vamos ter que fazer uma LM, uma jogada de ir abaixando o investimento em renda fixa, tá ok? Alocando em renda variável, imóveis e investimento estruturado, mas, assim, é correr risco, mas risco calculado, não é sair comprando lote na lua, ok? Porque título público, eu acho que a curto prazo pode até ser que ele dê repique, mas não tem, nós já estamos com juros negativos nesse país, ok? Ou caminhando para lá, tá? Por último e finalmente, toda vez que eu vejo o pessoal conversar, tem aquela história, a gente devolveu o dinheiro para a CEMIG. Na verdade, não foi devolvido o dinheiro para a Forluz, foi feita uma amortização prevista num contrato, e que, se a gente não tivesse feito, a gente teria que, um momento, fazer. Né? É óbvio. E uma outra coisa que eu acho muito complicada é o seguinte, esse plano ficar de 2013 a 2016 convivendo com o déficit, pela legislação não tem nada de errado, mas mandaria o bom senso que, como é um plano saudável, um plano que não recebe contribuição, um plano muito maduro, ou seja, todos nós estamos recebendo benefício, teria sido prudente que os gestores fossem bater a portinha lá da patrocinadora e falavam, minha amiga, está na hora de você botar um dinheirinho aqui, tá? Pode até ser, viu, gente, que se a gente fizesse isso lá em 2013, ela começasse a fazer o que fez agora. Opa, peraí, esse contrato não vale. Né? Esse contrato não vale, porque esse tem um problema, porque a lei mudou, porque não sei o que lá. Né? Então, é aquela história. Nós temos um plano maduro, como vários que a gente tem no Brasil. A Forluz não é, o plano A não é. E eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte, as patrocinadoras sempre dão um jeito de se proteger. E elas se protegem invariavelmente jogando a bomba para cima dos participantes. Essa é a história da Previdência Complementar no Brasil. Tá? Em 97, na década de 90 aconteceu isso com vários planos e está acontecendo aqui de novo. E qual que é a grande sacada do nosso plano? É que a gente tem um contrato e um regulamento, ok? Que diz, olha, na hora das vacas magras, a patrocinadora banca, porque esse plano bancou alteração de premissa atuarial, E, neste momento, a gente está numa cena ruim do filme. Esse plano A teve cenas ótimas, né?
conseguimos acabar com o limite de idade para o pessoal do buraco lá negro, né? O pessoal de 77 a 97, fizemos um acordo de GPDI, alteramos premissa atuarial. Então, ele é um plano pungente. Neste momento, nós estamos vivendo um momento de crise da economia, então a cena é ruim. Ok? Então, está na hora da nossa patrocinadora arcar com o compromisso que ela fez. Não é? E arcar com os contratos, porque, do ponto de vista dos participantes e da própria Forluz, nós cumprimos o contrato. Então, está na hora de cumprir. Significa que esse plano é inviável? Não, significa que a gente vai ter um momento de mudança, tanto do ponto de vista de investimento, de mudar a política de investimento, de correr mais risco, ok? E eu acho que fica cada vez melhor se a CEMIG fizer o aporte nesse momento, porque tem a questão do senso de oportunidade. Tá? O dinheiro está contratado com a CEMIG. Então, assim, vai contratar 6%? Ou ela vai esperar a gente baixar a taxa de juros para contratar 5%? Né? Então, enfim, eu peguei de 2005 para cá, tem que a Forluz está disponível, essas informações de 2010 para cá estão disponíveis no site. Os balanços de 2005 a 2009 eu pedi para o Gilberto, ele teve a gentileza de me mandar, né? Só não conseguiu o relatório anual, mas ele disse que quando a pandemia terminar, ele manda para a gente. Agora, tenho algumas certezas e tenho muitas dúvidas. Tá? E o que eu acho é que nós, participantes, a gente precisa estar muito pertinho da gestão desse plano, porque vai significar mudanças na política de investimento da Fundação e a gente vai ter que correr risco para rentabilizar e fazer frente aos compromissos do plano. Basicamente é isso, Tarcísio. Agora, desculpa se eu falei demais. Obrigado aí, Cláudia. Temos uma pergunta da Maria Vila. Ela pergunta o seguinte: o artigo 57 é a CEMIG que pediu para ser retirado? E a segunda dúvida: com a legislação, a CEMIG pode retirar o patrocínio quando quiser? E qual a sua sugestão para tratarmos esses assuntos do Plano A? A sugestão já deu. Maria Vila, é o seguinte, você já viu falar da fome com a vontade de comer? Então, vamos lá. Em 2015, a Previc implicou com o artigo 57, tá? Implicou com o artigo 57. Curioso que esse artigo está no regulamento do plano desde 1997. Ok? Por que a Previc implicou agora? E justamente em 2015. Porque esse artigo 57, ou coisas parecidas com ele, existem em outras estatais federais. Tá ok? Eu posso citar uma, a Eletros, né? E vocês lembram que em 2014 e 2015 nós tivemos problemas da economia, déficit no sistema como um todo? Então, e vários patrocinadores foram acionados para assumir déficit dos seus planos. Tá? Quando a Previc, Ministério TCU principalmente, olha, e o SEST, né, que não sei como chama agora, que é o pessoal do controle de estatal, olha o regulamento do plano e fala assim, opa, mas eu vou ter que pagar o déficit? Aí começa a procurar formas de você não ter que pagar o déficit. Tá? E aí você tem um procurador da República, um auditor fiscal, que ele emite um parecer que contraria a Constituição Federal, não tenho a menor dúvida do que eu estou falando, tá? E começa a dizer que todo déficit tem que ser equacionado de forma paritária. Obriga
eu sei que obrigou mesmo, sob pena de autuar os meninos lá da Fundação Eletros a mudar o regulamento do plano, tentou fazer a mesma coisa aqui com a Forluz. Só que aqui a diretoria se insurgiu e naquele momento, a CEMIG foi bastante coerente e disse, não, eu assumi, eu tenho um contrato assinado, então vamos bancar. E foi nesse momento que a diretoria da Forluz entrou com a ação contra a Previc, que é essa ação que está, e conseguiram eliminar, impedindo qualquer ação em cima da diretoria da Forluz. Ok? Agora, a diretoria da CEMIG que está aí hoje tem uma outra visão. Ok? E é uma oportunidade que você tem para resolver um problema de não equacionar déficit. Tá ok? Sobre retirada de patrocínio. A CEMIG, qualquer patrocinador, pode retirar o patrocínio. Se vocês olharem o Estatuto da Forluz, tá? Vocês vão ver que lá tem o artigo dizendo o que o Conselho pode fazer, com as obrigações, e está lá assim, aprovar a retirada de patrocínio. E lá tem um inciso que diz, este tem que ser aprovado com 2/3 do Conselho. Significa o seguinte, é no mínimo uma briga judicial. Porque a Previc jura por Deus que o patrocinador tem o direito absoluto e irrestrito de fazer o que ele quiser. Ok? O nosso estatuto diz que para retirar o patrocínio tem que ter a aprovação de 2/3 do Conselho. Ok? É o que diz o estatuto. Então, se a CEMIG entrar com o processo de retirada, a primeira coisa que a gente tem que fazer é os nossos conselheiros não aprovarem. Ok? Porque lá está claro que é 2/3. Aí a Forluz, eu não tenho dúvida, vai tentar encaminhar isso ainda que com voto de Minerva. E aí é uma briga judicial. Vale a pena brigar? Óbvio que vale a pena brigar. Tá? Eu conheço algumas boas brigas que não tem isso no regulamento, como no estatuto, desculpa, como o nosso tem, o da FUNCEF tem também, está escrito isso lá. Então, assim, não acho prudente a gente já dar de barato. Ah, ela pode mais ou menos. Nenhum poder é 100% absoluto. O lado de cá joga também. Ô, Cláudio, eu queria saber se ela pode retirar o patrocínio só do plano A. Jorge, ela pode tentar retirar o patrocínio só do plano A. Porque eu relativizo isso. Agora, eu duvido que a CEMIG faça isso. Porque para tirar o patrocínio do plano A, ela tem que pagar à vista tudo que ela deve. Ok? Então, ela deve hoje... Cerca de quanto? Fazer uma conta de padaria aqui para você, Jorge Múcio, dá mais de R$1 bilhão à vista. Quer ver? Essa conta eu tenho aqui em algum lugar. Espera aí que eu mostro para vocês. Ela ainda tem... 566 milhões de serviço passado. Tá? Ela tem que pagar à vista. E do déficit hoje ela tem mais 770 milhões. Então, nós estamos falando de 1.200 à vista. A retirada de patrocínio pela resolução... A retirada de patrocínio pela resolução, a patrocinadora tem que quitar à vista todo o que é de responsabilidade dela. E aí é uma outra briga na justiça. Ela vai dizer, e a Previc vai ajudar, dizer, não, eu só tenho metade dessa conta. Não é o que está no contrato e o contrato está em vigor. Agora, outra coisa. Ele não ficou nada do plano, quando mudou BD para o plano A, ela não ficou devendo nada, não? Ficou. Quando acabou... Marcelinho, Jorge.
Pois é, mas eu vou pedir o Marcelo para passar. Passa aquela tela das dívidas contratadas. Contrato de dívida com a patrocinadora, lá na frente. Pode passar, bem mais. Ela ficou devendo mais de 1,5 bilhão, Jorge. Aqui, ó, esse quadro aqui. Aqui, ó. Não pagou, não, né? Pagou tudo. Ela só está devendo, o serviço passado, remanescente, que hoje está em 566 milhões, e os déficits de 2016, 17 e 18. Quer dizer, não é 16, 17 e 18. São os déficits contratados, tá? E mais o déficit remanescente. Temos uma pergunta. O que ela está devendo hoje. O Cláudio tem mais uma pergunta. Você acredita que o déficit de 1997, como você comentou, se deve ao pessoal que migrou para o plano B, levando o dobro da reserva matemática? De jeito nenhum. Não tem. Porque, gente, é uma coisa muito interessante. O dobro da reserva matemática ainda é menor do que o direito que ele tinha. A gente trabalha com plano de benefício definido como se ele fosse um plano B, que cada um tivesse seu saldo de conta. Tá? Não é assim que ele funciona. O que acontece é o seguinte: o cálculo do benefício definido, ele é baseado não nas contribuições do participante, mas na diferença entre o salário e o INSS. Basicamente isso. Então, em 97, vamos fazer um cálculo de padaria. Eu tinha R$2.000 de salário na CEMIG. Não tinha, não, vamos supor. Tá? O INSS iria me pagar 1.000. Qual que seria o meu benefício da Forluz naquele momento? R$1.000, certinho? Então, assim, naquele momento, a Forluz calculou a reserva matemática que corresponderia ao valor, daquele momento, de todo o pagamento que ela ia fazer para o resto da vida. É os R$1.000 enquanto o cara estivesse vivo e mais 4 anos para a esposa. Traz a valor presente, essa é a reserva matemática. Ok? Esse é o valor que a pessoa tinha. As pessoas muito jovens de CEMIG, o valor do benefício delas é muito menor do que isso, é quase que igual ao que a reserva de poupança. E ninguém levou para o plano B o dobro de reserva matemática. Se vocês olharem o regulamento, é o dobro da reserva de poupança, que é aquilo que ele pagou em dobro. E que nem de longe é o valor do direito adquirido que ele tinha. Os mais novos até que era. Os mais novos até que era. Vocês terem uma ideia, vamos fazer a conta aqui. Quando eu migrei, a minha reserva matemática era R$40.000. A minha reserva de poupança era 10. Se eu quisesse passar para o plano B, eu levava o dobro de 10. Ok? Então, se eu tivesse levado o dobro de 10, eu tinha dado um lucro para o plano de 20, porque meu direito era 40. Tá ok? Então, assim, isso não se levou o dobro de reserva matemática. Levou-se o dobro de reserva de poupança. E a reserva de poupança não é o direito calculado pelas regras do plano, é somente o que o participante pagou. Cláudio, tem uma pergunta aqui sobre cálculo de reserva matemática aplicado ao plano A, que é mutualista. Existem uma conversa aí de mudanças futuras gerarem um valor suposto aí que cada um poderia optar por embolsar e ser o próprio gestor desse valor. Com base em que se consegue fazer um cálculo desse, já que o plano é mutualista? Tarcísio, é aquela história. Você... Como é que eu vou explicar isso? Você consegue individualizar a reserva num plano BD? Consegue. Ok? É a reserva, é o direito real da pessoa?
Não. Pode ser e pode não ser. Pode ser mais ou pode ser menos. Então, vamos contar uma coisa aqui. Todos nós que estamos no plano A, a gente tem o direito de receber o benefício enquanto estiver vivo. E o nosso dependente, esposa, basicamente, ou filhos inválidos, até o falecimento dos mesmos. Então, eu tenho um benefício de renda vitalícia, ok? E aquela tábua de mortalidade que eu mostrei para vocês é uma tábua de projeção estatística. Ela mais ou menos diz o seguinte, olha, a Cláudia com 62 anos tem a probabilidade de viver até os 80. Probabilidade. Ok? Mulher com 62 anos, na média, vive aos 80. Quando eu falo que, na média, vive aos 80, eu estou dizendo que vai ter uma mulher com 62 anos que vai morrer com 60 não, com 78, e outra que vai até os 90. Na média, deu 80. E qual que é o meu direito? É eu receber até os 90, se eu viver com os 90, o meu benefício. Quando eu individualizo a reserva, eu vou considerar a média. Então, eu vou dizer assim, a Cláudia tá? Vai viver até os 80. Não é que eu tenho probabilidade de, eu vou. Né? E a conta para individual e reserva é uma conta de padaria. Quer dizer, se o Tiago estiver ouvindo, ele me mata. Mas vamos lá, só para a gente entender. Tá? Então, como é que eu vou individualizar a reserva? Eu vou pegar meu benefício, plano A, eu tenho R$2.000 de plano A, e é isso mesmo, vezes 13, porque eu recebo 13, vezes 18 anos. Tá? E vou trazer esse valor, vou deflacionando até o valor presente. Então, eles vão me entregar não o direito de renda vitalícia, porque a rigor a Forluz não sabe quanto eu vou viver. Ela vai me dar ela vai usar a hipótese de que eu vou morrer com 80 anos. Só aí ela já reduziu o meu benefício. É um artifício técnico para individualizar a reserva de um plano que não trabalha com reserva individualizada. Nenhum de nós tem conta no plano A. Tá? O problema de individualizar a reserva é o seguinte, como eu mostrei naquele primeiro quadrinho, a minha reserva ela é virtual, ela é um direito previsto e que depende de uma série de premissas. Então, eu vou calcular aquelas reservas baseadas naquelas premissas. Se eu mudar as premissas, eu não vou manter o valor de benefício. Vou dar um exemplo que aconteceu, esse exemplo clássico. Clássico. Nós tínhamos uma senhora de 93 anos num plano da Petros Braskem. E eles resolveram fazer uma retirada de patrocínio e foram individualizar a reserva dessa moça. Qual que é a expectativa de vida de uma pessoa de 93 anos na tábua de mortalidade? Alguém aqui sabe? É menos 3. É menos 3. Sabe que a hora que faz esse cálculo, eles chegaram à brilhante conclusão que a dona Bernadette tinha que devolver para a Petros R$9.000. Entendeu? Percebe qual que é a mudança? Ela tinha o direito adquirido, direito contratado de receber o benefício até morrer. Quando eu individualizo a reserva, eu uso um artifício técnico a partir de uma tábua de mortalidade. Claro que ela entrou na justiça e morreu 2 anos depois recebendo o dinheirinho dela. Esse é um exemplo que eu vivi dentro lá da ANAPAR. Né? Uma outra coisa, vamos supor que calcular a minha reserva e falar, ó, Claudinha, eu trouxe a valor presente a sua reserva numa taxa de 6%, que é o que o plano usa. O que você quer fazer? Eu falo, eu quero... Isso não está colocado, mas vamos fazer um exercício. Aí eu quero pegar esse dinheiro e contratar a renda vitalícia lá no B Vitalício. Beleza.
Pega a minha reserva e vamos contratar no B Vitalício. Qual que é a taxa de juros do B? 5,3. O que significa? A hora que eu pegar a reserva, que foi calculada a 6, e contratar um benefício a 5,3, o meu benefício reduziu aí no mínimo 10%. Só nessa brincadeira. Entendeu? Então, individualizar a reserva tem jeito. É um artifício técnico. Eu falo muito, né, gente? Desculpa. E tem o risco de seduzir as pessoas que estão com a corda no pescoço aí, né? Com uma bolada que vai resolver o imediatismo, mas depois vai gerar problema futuro ou para os familiares que ficam aí. O que a gente tem visto, Tarcísio, é o seguinte: quando você rompe o mutualismo de um plano, ok? Plano BD, porque assim, é um plano que é feito todo o cálculo através de cálculos de estatística. E estatística você precisa de volume, né? Você não faz estatística de 1. Né? Você não faz probabilidade de 1, você faz probabilidade com a massa grande. Quando você rompe esse mutualismo, tá? Você tende a tornar muito instável essa massa que ficou. Tá? Então, é o seguinte, as pessoas dizem, mas é o meu direito individual. Bom, é o direito individual seu que vai acabar detonando o direito individual dos outros. Por isso é que esse artigo 57 é tão fundamental. Porque um plano de BD instável, ele pode gerar superávites imensos ou déficits imensos. Okay? Então, você precisa de ter uma segurança, tá? E esse artigo 57 não está nesse contrato e não está no plano A à toa, porque lá em 97, os gestores da Forluz, os conselheiros, Jorge Múcio estava lá, a gente sabia que ao longo do tempo, a hora que esse filme longo estivesse acabando, né, a gente vai passando para o andar de cima e os que ficam aqui vão ficando cada vez menos pessoas. Isso poderia causar um desequilíbrio para o plano. Então, naquele momento, o que a patrocinadora fez? Não, vocês podem migrar sem susto, que eu garanto que vocês terão um benefício de vocês para o resto da vida. É esse o espírito do artigo 57. Você imagina, gente, o dia que esse plano tiver, por exemplo, só nós que estamos aqui nessa live, 56 pessoas. Ou ele pode ter algum superávit absurdo, ou ele pode gerar déficit. E nós não vamos ter condição de pagar esse déficit. Por isso, esse artigo 57 está lá. Em 97, nós fizemos um acordo de transação de direitos, porque era interessante para a CEMIG, tá? Acabar com o BD antigo. Era tão interessante que ela colocou lá essa garantia para o BD futuro. E o que eu acho complicado, Tarcísio e demais companheirinhos, é o seguinte: a gente está num momento ruim do filme. Tá? E, por conta disso, você destrói o filme inteiro. E aquilo que tu falou, as pessoas são imediatistas, não têm paciência. Ok? Não tem paciência. Então, acho que a gente precisa de ter muita calma nessa hora. Eu já falei para alguns, quer abrir migração, quer destruir o plano? Beleza. Mantém o artigo 57 lá para garantir, pelo menos, o meu benefício futuro. Sai todo mundo, mas o meu eu quero vitalício. E aí a CEMIG não quer. Esta CEMIG não quer. Diga-se de passagem, a CEMIG sempre honrou os compromissos que ela teve com o nosso plano. Tanto honrou que autorizou a entrada na justiça contra a Previc em 2015. Ok? Ô, Cláudio. Meu amigo João Isidro. Tudo bem, Cláudio? Eu tô Tudo boa. bem, Cláudio? Eu tô. Fala, Posso falar, né, Claudinha? Isso. Ô, Cláudio, é o seguinte, muito interessante, parabéns, tá? É fantástico te ouvir. Agora, você sabe
né, das nossas dificuldades em termos de AEA. Eu sou muito pressionado pela questão do artigo 57. Muitas pessoas chegam até a minha pessoa e dizem o seguinte: a AEA vai acabar fazendo um acordo aí com essa turma que está por aí, e esse acordo resolve lá com a Previc. Eu falei, gente, enquanto eu estiver na gestão da AEA, eu não abro mão do 57. Aí fala o seguinte: bom, mas a patrocinadora autorizou a Forluz né, a entrar na justiça contra o artigo 57, e a EA ficou como coautora, é isso mesmo, né, Cláudia? Assistente técnica, chama. Eu falei, não, para mim não tem problema. A CEMIG pode mandar tirar, a Forluz pode tirar, mas a EA não tira. Agora eu lhe pergunto, tem sentido isso que eu estou dizendo, Cláudia? Explica para nós. Olha aqui, gente, uma coisa que a gente tem que entender é que um plano de previdência, ele é um plano coletivo de adesão individual. O que isso significa? Quando cada um de nós entrou no plano A ou no plano B, a gente assinou um termo de adesão, dizendo que eu concordo com o contrato e respeito as regras do jogo. É uma adesão individual. Então, o plano A é um contrato de adesão individual que cada um de nós tem com a Forluz. Ok? A Forluz é gestora, ela não é dona do plano, ela é gestora. Tem todo o sentido o que você está dizendo. E tem mais uma outra coisa, João. Veja lá. Vamos supor, por absurdo, que a CEMIG, que a Forluz retire a ação na justiça ou faça um acordo em cima dela. Tá? Uhum. É um acordo que está sendo feito pela Forluz com a CEMIG. Ok? A Forluz, ela não me representa. Ela não é dona do meu contrato previdenciário. Legalmente, a Forluz tem o dever de fidúcia de proteger o interesse dos participantes. Se fazem este acordo, eles estão lesando o meu direito. Concorda? Uhum. O fato de fazer o acordo, CEMIG e Forluz, não tira de nenhum de nós ou de nenhuma de nossas entidades a capacidade de judicializar essa questão de novo, porque o direito é individual, ele não é um direito disponível para representação. Então, o que eu estou chamando a atenção? Vocês não abram mão desse artigo 57, e mesmo que a Forluz fizer um acordo com a CEMIG, cada um de nós participantes que não concordarem com isso, podemos acionar a Forluz e os gestores da Forluz por descumprimento do seu dever sagrado de fidúcia. Ok? Mesmo que a AEA pode abrir mão da ação. A Forluz pode abrir mão da ação. Nem a AEA, nem Forluz podem abrir mão do direito que é individual. Ok. Você responde? Respondeu, sim. É isso mesmo. Ok. Obrigado, Cláudio. E segura a peteca, João. Você não está sozinho, não. Tá fácil não, viu, Cláudio? Eu sei. Cláudia, Elba, tudo bem? Eu estou junto com ele, Jorge Mussi. Fala, Albinha. Aqui, o que tem me preocupado muito são esses representantes da RP da Forluz. Algumas posições dos DRPs atuais da Forluz que estão me preocupando. Eu acho que eles não estão nos representando. Alba, eu não vou... Você me colocou numa saia justíssima. Na verdade, eu não vou discutir a posição dos companheiros. Eu vou dizer o seguinte. Eles têm que nos representar. Agora, para eles saberem o que é que eles têm que fazer, nós temos que dizer para eles, em alto e bom som. Uhum. Ok? Porque Sim, a relação de representação
Eu sempre achei isso. Você, quando é eleita, você não recebe cheque em branco para fazer qualquer coisa da sua cabeça, não. Pois é, exatamente. Então, é o seguinte, você pode até ter uma ideia, né? Então, você vai lá e expõe a ideia para quem te elegeu. Se quem te elegeu falou, moço, Nananina, lamento, mas não concordamos contigo, não. Tu vai fazer aquilo ali. Para mim, funciona assim, ok? Então, assim, os conselheiros, eles podem ter uma opinião, ok? Vamos discutir, podem tentar nos convencer. Eu já escutei várias conversas, e nunca me convenceram. Também não. Ok? Então, assim, quanto mais gente... E aí não estou cometendo nenhum juízo de valor, cada um tem a posição que quiser. Tá? A minha posição continua sendo, eu entrei no plano A para ficar nele até, eu espero até os 120 anos para, assim, viver bastante. Olha, eu quero estar segura com isso. Eu já fui tentada ser convencida várias vezes, tá? E assim, embora eu não concorde, eu recebi algumas ligações, você sabe disso, e assim, eu realmente não estou me sentindo representada nessa gestão desses conselheiros, desses DRPs lá, desses representantes nossos lá, entendeu? Então, eu acho muito temerária essa posição que alguns estão tomando, entendeu? A vantagem, Alba, é o seguinte, a gente sempre pode dizer, em alto e bom som, o que a gente está pensando. Sim. Né? E, no limite, aquilo que eu falei antes, vai ficar mais difícil, mas o direito continua individual. Sim. O direito continua individual. O problema que eu acho sempre ruim é essa questão da judicialização. De tudo, a gente tem que judicializar, entendeu? A gente está tendo que fazer isso na Forluz, está tendo que tomar essa atitude desculpa eu citar aqui também, na CEMIG Saúde, a coisa está tomando um rumo que não está bom, entendeu? Complicado. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é parte de tentar resolver isso. Por quê? Sim, claro, sem dúvida. Quando a gente esclarece, quando a gente presta as informações, porque assim, eu não costumo brigar com números. Eu não costumo brigar com os números. Eu posso ter posição, porque números é uma coisa de ciência exata, nem a tua área é ciência exata. Mas números são, e a justiça também não é exata. Então, qualquer um que venha dizer, olha, nós vamos ganhar ou nós vamos perder, está sendo prematuro. Então, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, vale a pena uma boa briga, porque o direito é nosso e a gente tem que defender. Agora, não é só judicializar. A gente pode fazer o contrário. A gente pode tentar convencer os nossos representantes que eles estão no rumo errado da prosa, que o que a gente quer é outra coisa. O que a gente quer é outra coisa. Quem sabe? Cláudia e Alba, dá licença de eu falar uma coisa? Sim, à vontade. Na nossa época, Cláudia, que nós tínhamos a bancada trabalhadora. Era Sindeletro e AEA, que existiam. A gente fazia reunião lá na Rua Mucuri e tinha o compromisso de consultar as nossas entidades, porque a gente estudava a pauta da reunião da Forluz, com 15 dias de antecedência, e íamos para a reunião da Forluz com a nossa palavra única, que era, inclusive, referendada pelas nossas entidades. Nós nunca ficamos diferente daquilo que foi compromissado. Nós dávamos satisfações e a gente trilhava o caminho das entidades que pesquisavam junto às suas bases. Hoje, não. Cada conselheiro faz da sua cabeça. Ele não se importa com quem o indicou e fez campanha para ele. Por exemplo, os representantes de uma determinada entidade vão lá para o seu conselho, quando sentam lá, não estão nem aí. Na nossa época, não. Por exemplo, nós éramos eu, Gonzaguinha e mais 2 ou 3, a gente saía da reunião
com a palavra única. Não tinha, porque a gente discutia, era bancada. Hoje não. Hoje cada um faz por si e faz da sua cabeça e do seu interesse próprio. Não existe o interesse coletivo mais, infelizmente. Nada que não se possa consertar com a união de todos nós e muita consciência e muito estudo. Eu acho isso. Se eu aprendi alguma coisa nesses quase 20 anos de previdência, é que a gente precisa de entender das coisas, a gente precisa de conhecer, porque não é uma matéria fácil, mas também não é nada que as pessoas, se debruçando, não consigam entender, não. Isso não é hermético. E o conhecimento é poder, gente, sempre. Eu queria fazer perguntar se você tem alguma sugestão de fornecer simulações para as pessoas, fornecer dados para apoio a uma decisão futura com base na tendência que a gente está caminhando em relação ao Plano A. Porque eu vou dar o exemplo do que aconteceu com o seguro. Num belo dia, a gente recebe uma carta e a gente tem que se posicionar acatando ou não uma mudança. Então, com base em que a gente consegue tomar decisões que envolvem, no caso aí de previdência, né, cálculos complexos, né, cálculos estatísticos, atuária. Então, mais do que demonstrar um inconformismo com relação a quem nos representa, uma coisa muito importante que a gente deveria extrair desse tipo de reunião é, com base na geração do know-how que se tem aqui, a gente fazer um resumo de quais as objeções que estão acontecendo por parte da empresa em relação ao Plano A e quais as respostas que a gente tem como fato para futuramente poder decidir algo, né? Tarcísio, eu acho que a gente tem um longo caminho a percorrer, embora as pessoas, alguns de nós, estejam colocando como se fosse uma coisa de curto prazo e fato consumado. Ok? Então, vamos lá. E aí tem algumas regras do sistema que têm que ser seguidas. Vamos supor que o Conselho Deliberativo da Forluz aprove uma alteração de regulamento retirando o artigo 57. Isso tem que ficar em consulta pública por 30 dias, antes de ir para a Previc. E só passa a valer depois que a Previc aprovar, o que demora mais uns 30, 40 dias. Tá? Neste meio tempo, nessa consulta pública, tem muito o que fazer, porque existem algumas regras no nosso sistema que, eu estava até discutindo isso ontem, dentro da Previc, lá no CNPC, você tem o parágrafo 1º do artigo 17 da lei, tá? Que diz com todas as letras que o regulamento vale, traduzindo é o seguinte, não se pode mudar regulamento dos planos para quem já está assistido. Ora, o artigo 57 está no regulamento, eu preciso de mudar. A Forluz vai dizer o seguinte, mas a Previc diz que o artigo 57 é ilegal. Então, assim, a discussão vai girar em cima disso. Aquele artigo é ilegal? Ele é inconstitucional? No meu entendimento, óbvio que não é. Tanto não é que a Previc aprovou alterações sucessivas e o Plano A de 97 até 2014. E nunca questionou o artigo 57. Por que mudou em 2015? Por conta de um parecer que questiona a Constituição Federal, Tarcísio. Olha a bagunça que virou esse país. Você faz um parecer de um auditor fiscal que interpreta a Constituição Federal e diz que aquilo que valia passa a não valer.
essa discussão acaba no Supremo Tribunal Federal, porque nós estamos discutindo, afinal de contas, desde quando um parecer de um órgão de terceiro, quarto escalão altera a interpretação da lei e da Constituição Federal. Então, não é um caminho simples, é isso que eu estou querendo te dizer. E eu sei de entidades que estão se mobilizando, contratando bons advogados para fazer essa discussão onde ela tem que ser feita. Ela vai terminar, estou te falando, Supremo Tribunal Federal. Tá? Vou chamar a atenção para vocês. A possibilidade, a coisa é tão grave que raras vezes eu vi nesse sistema uma liminar tão longeva quanto é esse que a Forluz tem contra a Previc. Isso não é usual no sistema. Geralmente, você não consegue uma liminar. E por que o juiz deu essa liminar? Porque ele falou, opa, peraí, aqui a gente precisa de pensar um pouquinho mais. Claro que o advogado que a Forluz contratou é de coxia, ele é um cara muito bom e conversa nos tribunais superiores, mas nós, participantes, também temos advogados muito bons que conseguem conversar nos tribunais superiores. Primeira coisa. Se tudo isso falhar, eu acho que ainda resta a pressão dos trabalhadores em cima da patrocinadora e em cima da Forluz. É a pressão política em cima dos nossos representantes e tudo. Vamos supor que tudo isso falhou. Ok? A gente não conseguiu eliminar, vamos supor que tudo isso falhou. É óbvio que a gente tem como fazer o simulador, né? A Forluz tem que mostrar para a gente como é que chegou ao cálculo de individualização da reserva. Ela tem obrigação legal de mostrar a memória de cálculo de cada uma dessas, de como ela chegou lá, como mostrou em 97. Aliás, a memória de cálculo, cada um de nós tem ela, tá? E também as entidades, a gente tem como mostrar, fazer uma simulação do que fazer com esse benefício. Porque o que está sendo colocado da Forluz é você abrir a possibilidade de transformar esse benefício em cota, vitalício em cota. Vocês já pensaram por quê? É só porque, olha, beleza, cota é melhor do que vitalício? Para alguns participantes pode ser, e para a Forluz e para a CEMIG. Por quê? Porque é melhor mudar cota do que vitalício. Acaba a responsabilidade deles. Não é que acaba, não, eles transferem para nós. Exatamente. Não é que acaba a responsabilidade, o risco do plano passa a ser assumido. Tudo na mão de cada um. Lembra aquele risco atuarial de você ter uma taxa de juros que está difícil de atingir, uma rentabilidade que pode não ser aquela. Quando você transforma em cota, você não tem mais nada disso. É o que render, rendeu. O que render, rendeu. Eu não tenho mais rentabilidade mínima atuarial, não tenho mais nada disso. É uma questão de uma aplicação financeira. E desobriga o diretor financeiro, ok? Porque ele não tem aquela meta para atingir. E assim, se a for ruim, uma coisa que eu vivo dizendo, olha, plano BD, plano CD de cota não gera déficit. É muito bom porque ele não gera déficit. É óbvio que ele não gera déficit, ele faz o ajuste direto na conta do participante. No plano A, o déficit é da CEMIG. No plano B, vitalício, se der déficit no vitalício, metade é da CEMIG e metade é nossa. No plano de cota, qualquer oscilação para baixo ou para cima vai direto na conta do participante. Nós não estamos falando aqui de diminuir risco. O risco, rigorosamente, é o mesmo. Quer plano BD, quer plano CD, quer plano de cota. A diferença é quem vai assumir o risco. No BD é a CEMIG. No B
Vitalício, CEMIG e participantes. No B cota, só os participantes. Ponto. Nós estamos discutindo quem é que vai carregar a carroça. É só isso. Basicamente isso. Muito cuidado que, à medida que o tempo vai passando, cada vez menos competência a gente tem para ser gestor do próprio recurso, né? E mesmo porque, Tarcísio, você não vai ser gestor, a Forluz vai continuar fazendo a gestão, você só vai sentir na pele a redução ou aumento do teu benefício. Gente, essa crise que a gente viu agora, o pessoal da cota, que estava em cota no plano B, eu fiz uma live com o pessoal do sindicato, eles estavam em pânico. Meu benefício acabou, perdi 18%. Eu falei, calma, porque o que o povo queria? Sair do agressivo e já passar para o moderado. O que eles iam fazer? Realizar o prejuízo que estava no agressivo e passar para o moderado com menos dinheiro. Calma. A coisa, de novo, é um filme e você está numa cena ruim. Espera. A bolsa foi a 68, está a 104. Então, muito das perdas já se recuperaram. Então, o que a gente está discutindo aqui não é que a vitalícia é bom, cota é ruim, não é isso. Nós estamos discutindo o seguinte, a patrocinadora não quer risco, principalmente no plano A, onde o risco é 100% dela. E principalmente numa empresa que está querendo ser privatizada. A hora que o comprador olhar o passivo pós-emprego da CEMIG, se vocês olharem o balanço da CEMIG, tá? Ela já fez o cálculo atuarial do plano A com taxa de juros de 3%. Não de 6%, de 3%. Na cabeça da CEMIG, ela tem um passivo não de 1.200 bi, mas ela tem um passivo de 3,5, 4. E qualquer comprador que vai olhar para a CEMIG vai falar assim, legal, você está querendo que eu compre uma empresa por 50 milhões de reais, mas eu já estou devendo aqui para os participantes 4. Então, você vai me dar um deságio, né? Você vai me dar um deságio. E qual que é o jeito de acabar com isso? 10 parabéns 100, acabo com o artigo 57, todo mundo para a cota, esse passivo some do balanço da CEMIG, eu vendo por 50 e vai todo mundo feliz. O lado de lá faz conta, gente. Ô, Cláudia. Então, assim, na verdade, resolver o problema do CEMIG Saúde e da Forluz, problema para eles, né? Tem a ver com ajudar a privatizar a CEMIG. Limpar a área, é isso. É ruim de falar, né, Tarcísio? É ruim de falar, mas... Eu já vi, aqui, vou falar algumas. Fundação CESP foi assim. A Excelsa do Espírito Santo foi assim. A Braskem foi assim, quando foi comprada pela Odebrecht. Dá para citar algumas. Coelba, FACEP, todas elas. Você limpa a área do passivo dos planos BDs, coloca tudo num CD ou cota e vende a empresa e os caras compram e ficam muito felizes. Ô, Cláudio. Vamos dar a oportunidade para a Raquel e depois para o Newton, que a Raquel está com a mão levantada aí há mais tempo. Tá. Desculpe. E a gente já está chegando nas 9, que seria o limite, né? Então, a Raquel faz a pergunta e depois você, Newton, por favor. Perfeito. Eu queria fazer um comentário, não quero fazer pergunta, sobre, em cima do que você falou, Tarcísio. Eu acho muito prudente o que a Cláudia está dizendo, que nós temos que, antes de tudo, passar o máximo de informação possível para o pessoal. Me preocupa muito a gente abrir uma planilha de cálculo de valores que as pessoas têm, porque eu acho que isso vai coçar a mão de muita gente. Então, as pessoas, hoje em dia, principalmente, são muito imediatistas. Então, vê aquele dinheiro todo lá, eu vou migrar. Só que as pessoas não conseguem entender o que é CEMIG Saúde, que é Forluz,
Você já imaginou se elas vão conseguir entender que aquele dinheiro que ela tirar não vai dar até o final da vida? Que aquilo não é o que ela realmente tem direito? Que ela saindo, ela pode prejudicar a turma que vai ficar? Então, eu acredito que nós temos que lutar o máximo que a gente puder, unidos, e passar a informação para o máximo de pessoas possível. É um trabalho de formiguinha, é difícil, porque muitas vezes as pessoas não querem tomar conhecimento. Você vê aqui quantas pessoas participaram. Nós divulgamos desde o início da semana. Então, as pessoas querem deixar o barco correr e querem o dinheirinho na mão. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande daqueles que têm mais informação para ajudar a segurar a situação que a gente está aqui. É só. E te agradecer, Cláudia, pelo esclarecimento. Eu só queria uma reflexão aqui, Raquel. Por que a Forluz mudou o prazo de empréstimo do plano B para 10 anos no máximo? Alguém parou para pensar por que isso? Eu vou dizer por quê. Porque os estudos lá mostram que alguns benefícios, a maioria de benefícios por cota, não dura 10 anos. E é óbvio que eu não vou poder fazer um empréstimo, ok? Se eu sei que a pessoa não vai ter benefício para arcar ele, o dinheiro acaba antes. Ok? Então, isso é um sinal. Né? Eu não estou aqui, estou defendendo que um plano é melhor do que o outro, porque depende das pessoas, depende da situação de vida de cada um, ok? Eu estou dizendo o seguinte: as pessoas são muito iludidas com essa coisa, me dá o dinheiro que eu aplico ele. Primeiro que o dinheiro da Forluz ele é aplicado de forma conjunta, inclusive do plano B. O plano é individual, mais ou menos, porque o dinheiro é aplicado junto para ter ganho de escala, ok? Então, é individual, mas não é tanto. E que montanha de dinheiro é esse? Quanto mais velho a gente é, menor a reserva matemática que a gente tem. Ok? Porque a reserva, ela não é uma... A reserva não é um dinheiro que você tem na sua conta. A reserva é uma previsão de gasto futuro. Ok? Dentro da tábua de mortalidade. Eu tenho 62 anos. Meu benefício é R$2.000. Ok? Se eu tenho uma reserva de 18, ainda perspectiva de média de 18 anos, é o cálculo básico. Você pega uma pessoa de 88 anos com a reserva de R$10.000, a minha reserva é capaz de ser maior do que a dela. Porque o tempo de vida de uma pessoa de 88 anos é muito pequeno. Então, o compromisso futuro da Forluz com ela é muito pequeno. Entendeu? Então, assim, essa coisa de eu vou ter um tantão de dinheiro, não sei. Tem gente que pode ficar muito assustada. Tem reservas na Forluz muito altas. Tem reservas na Forluz muito altas. Eu não tenho dúvida, mas não é a maioria. Não é a maioria. A média, o modal da Forluz de benefício está em torno dos R$2.800. Então, nem todo mundo tem reserva de R$1 milhão, não. A maioria não tem. Vamos lá, então, agora. Obrigado, Cláudia. O Newton está na fila aí. E daqui a última pergunta. Eu queria que vocês, que não tiveram perguntas, oportunidade de fazer pergunta, coloquem aí no chat que a gente copia e responde depois. Eu converso aí com a Raquel, com o pessoal da coordenação, né, com o Marcelo, para a gente dar uma resposta, ok? E já vou agradecendo aí a todos que permaneceram até agora. Temos umas 48 pessoas aí ainda. Pode falar, Newton. Ô, Cláudia, não sei se você vai poder explicar isso. Há uns tempos atrás, o Plano A, né, teve que investir na Santo Antônio, na Hidrelétrica Santo Antônio. Isso foi bom ou ruim para o Plano A? Questão do retorno. A gente vai ter que olhar o investimento como um todo. Ok? Vamos lá.
Esses investimentos de longo prazo, eles não maturam a curto, não. A curto prazo, não. É o que a gente chama de curva J. Eu vou colocar numa usina. Entre eu colocar o dinheiro e a usina começar a produzir, eu vou ter que colocar o dinheiro e depois ele rentabiliza. Então, se eu fizer a contabilização desse investimento enquanto eu estou colocando dinheiro, ele vai dar um registro negativo, porque eu não estou recebendo. Ok? Quando ele começar a rentabilizar, pode ser, como é que eu vou te dizer? Pode me dar o retorno que eu esperava quando eu contratei o negócio. Tá? Então, assim, a gente precisa de analisar quando foi feito, quais garantias tinha esse contrato, se a rentabilidade tinha consistência, não era rentabilidade fictícia, se os ritos de tomada de decisão foram corretos e como é que ele está agora. Você tem como olhar? Tem. Vai lá no balanço da Forluz, nas notas explicativas, e vê investimento por investimento. Então, você vai ver quanto foi desembolsado, quanto foi retornado, e aí você pode olhar. Tá? Eu posso olhar para você e ver se a gente consegue pegar porque é um investimento estruturado. O que eu posso dizer para vocês é que, nesse momento, os investimentos estruturados da Forluz não estão rendendo muito. Significa que foi um mau negócio? Não, pode significar apenas que você ainda está na fase de investimento, tá? Deixa eu ver aqui, quando é que foi Santo Antônio? Sabe? Não, deve ser uns 3 anos atrás. Foi mais, porque na CPI dos fundos de pensão, que foi 2015, já tinha sido tomada essa decisão. Ela é mais antiga. Eu aposentei em 2013, deve ter sido em 2014. E aí a gente tem que ver qual que é o prazo de maturação deste investimento, entendeu? Porque eu começo, se já era uma usina pronta, a gente tem que olhar. E aí vai lá nas notas explicativas do balanço que está lá para a gente olhar. Posso olhar e depois eu falo para o Tarcísio o que está escrito lá. Aí eu clico aí nos... Obrigado pelas explicações aí. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos, a disponibilidade da Cláudia, a Raquel Coimbra, pelo ar, o Marcelo, né, que está aí ajudando a gente a coordenar, e todos os participantes que ficaram aí até agora nessa maratona de lives, né? Mais uma. E repassem as informações, porque apesar dos grupos de WhatsApp terem milhares de pessoas, 1000 pessoas, né? A live tem 50, 60, né, no máximo aqui, né? E a tendência é aumentar o número de participantes engajados em conhecer os próprios destinos aí, né? E vamos nos apoiar uns aos outros aí, né? Em termos de conhecimento, porque isso é coisa para quem tem conhecimento específico, né? Não dá para a gente, na base da intuição, resolver assuntos relativos à tua área, né? Raquel, se você quiser aí as considerações finais, e Cláudia também, obrigado. Gostaria só mesmo de agradecer muito a Cláudia pelos esclarecimentos e dizer ao pessoal que vamos buscar cada vez mais nos inteirarmos da situação e continuarmos juntos, porque só assim a gente vai conseguir defender o futuro, né? Muito obrigada a todos pela presença. Raquel, eu queria agradecer a vocês pelo convite, né? E dizer o seguinte: uma coisa que eu aprendi nessa vida, militância de previdência, é que conhecimento é poder. Quem não conhece é sempre levado a tomar uma decisão contrária aos próprios interesses. Não estou dizendo que as pessoas não possam optar por cota, por BD ou CD. Façam sabendo exatamente o que estão fazendo. O que me deixa muito triste, muito angustiada, é perceber que, às vezes, as pessoas tomam decisão baseadas em premissas que não são verdadeiras.
Então, a minha missão, a missão da ANAPAR sempre foi essa: passa todas as informações e ajuda a empoderar as pessoas com o máximo de informação possível e que cada um decida o que for melhor para si, com consciência e com informação de qualidade. Eu agradeço, estou à disposição de vocês sempre que precisar. Tá bom? Falta um aviso aqui. Vou transformar a apresentação em algumas imagens e depois eu disponibilizo e aviso lá no grupo, viu, Raquel? Tá, Aí obrigada. quem não acompanhou, aí pode acompanhar os slides da Cláudia. Tá joia. Obrigado. Obrigado, aí, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Você é 10. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado, Cláudia. Cláudia. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.